Hoje é quarta-feira, quase chegando na sexta-feira santa. E acho que meditando sobre isso e meditando sobre a morte e a ressurreição de Jesus me faz pensar em muitas coisas, eu acredito que vocês também. Eu não sei vocês assim, mas eu acho que toda vez que eu penso em Jesus naquela cruz e vulnerável da forma como ele estava, é sempre algo que me emociona muito. E meditando sobre isso, eu fiquei me perguntando o que eu tenho feito com tamanha graça? O que eu tenho feito com tamanho presente que me foi dado por meio de Cristo Jesus? E aí isso me fez pensar sobre os sacrifícios que eu tenho feito, sobre a minha vida. E é claro que assim, a vida com Deus ela não é uma barganha, né? O preço na cruz já foi pago, não tem nada que a gente possa fazer para de fato tentar recompensar a Deus por aquilo que ele fez pela gente. A gente não merece o amor de Deus, a gente não merece a graça de Deus e não tem nada que a gente possa fazer pelas nossas obras e pelas nossas mãos. Um passarinho. Não tem nada que a gente possa fazer que vai recompensar, né? Gentilmente vi. Então não tem como a gente pagar de volta Jesus pelo que ele fez, mas tem como a gente agradecer. E talvez a gratidão, o agradecer, seja a forma mais fácil e a forma mais pura de adoração a Deus. Porque acho que a partir disso flui toda a nossa caminhada de fé, toda a nossa jornada de fé, a partir do reconhecimento e da gratidão. E meditando ainda mais sobre a morte de Jesus, eu acredito que a nossa vida com ele, e as nossas renúncias e os nossos sacrifícios, eles devem vir de um lugar que, assim como Jesus não quer nada em troca. Então a nossa gratidão e a nossa caminhada com Jesus, ela não pode vir de um lugar de exigir algo de Deus. Porque assim como ele nos deu de graça, os nossos sacrifícios em vida, eles também são de graça. Não existe essa barganha com Deus, né? Eu acredito também que isso só vem de um lugar, de um entendimento profundo e verdadeiro de Deus, mas principalmente do sacrifício de Jesus por nós. Quando as escamas dos nossos olhos caem, quando a gente consegue ver através da luz, ver quem Ele é, acho que a partir disso a gente consegue ter um sentimento de gratidão, sabe? Uma analogia que eu tava pensando é igual quando a gente é criança e aí algum parente nosso, tipo uma tia, uma avó, sei lá, uma amiga da sua mãe te faz alguma coisa, você vai jantar na casa dela e a sua mãe sempre fala, né? Tipo assim, olha, filha, agradece a tia, filha, agradece não sei quem. E você nunca sabe direito por que você tá agradecendo, mas você tá lá, ai, muito obrigada. Eu acho que com Jesus, às vezes é muito isso, sabe? A gente entende, tipo, ai, tá bom, ele morreu por mim, valeu Jesus. Tipo assim, tá bom, ele morreu por mim, valeu, brigadão. Mas não dá frutos, sabe? Essa gratidão não é frutífera, porque ela não vem de um entendimento profundo e verdadeiro de quem ele é e daquilo que ele fez e o que a morte dele na cruz significou. Nos falta o entendimento do tamanho poço de água viva que a gente tem para beber. E ele não pediu nada em troca. E quando eu me deparo com tamanha grandeza, eu penso, qual a outra opção senão a total devoção para ele? Existe outra opção se não doar as nossas vidas completamente quando você se depara com tamanha grandeza de Deus? Uma devoção acima dos nossos desejos, uma devoção acima daquilo que é oferecido pelo mundo, sabe? Tamanho o feito na cruz já não devia nos bastar? Já não devia ser suficiente para uma vida completa? A gente sempre quer mais do mundo, a gente sempre quer mais das pessoas, a gente sempre quer mais de um mundo que por nós nada fez, sabe? E Deus, ele ainda foi mais longe, porque além de pagar por todos os nossos pecados ali na morte de Jesus, ele ainda o ressuscitou. E por meio da ressurreição de Jesus, a gente ainda tem a possibilidade de adorar um Deus vivo. A gente pode servir e adorar um Deus vivo. Um Deus que quer intimidade com a gente. Um Deus que não só quer, mas nos chama para viver em intimidade. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, a palavra vai dizer assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo.
Então essa passagem nos diz que agora a casa de Deus somos nós. O templo de Deus somos nós. Nós somos a pedra viva que constrói a casa de Deus, onde Deus habita. Então, se nós somos o seu templo, ele habita dentro da gente. Ele ainda diz que nós somos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Ou seja, quando ele diz que nós somos sacerdócio santo, é porque através de Jesus Cristo nós podemos ser sacrifício vivo. A nossa vida é um sacrifício vivo. E essa passagem em 1 Pedro, ela também tem muito a ver com uma passagem de Romanos 12. Então, Romanos 12, capítulo 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou numa outra tradução, um culto espiritual de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente e para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que Paulo quer dizer aqui com um culto espiritual ou um culto racional é oferecer não só a sua alma como sacrifício, é oferecer não só a sua carne como sacrifício, mas oferecer a vida inteira de um indivíduo como sacrifício para Deus. E a grande beleza do Evangelho é a gente oferecer isso com alegria. É a gente oferecer isso com alegria por entender de forma verdadeira a santa misericórdia de Deus. Então você entende, o mínimo que eu posso fazer com a minha vida é doar ela 100% a Deus enquanto sacrifício vivo. Hebreus também vai ter uma passagem muito interessante. Capítulo 13, versículo 5 vai dizer assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Então, de novo, falando sobre essa vida sacrificial e como por meio de Jesus e por ele ter pagado os nossos pecados, a gente pode viver uma vida liberta do pecado, a gente pode viver uma vida com alegria pela misericórdia do Senhor e por meio dele a gente pode viver como sacrifício vivo, agradando a Deus. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, eu acho que quando a gente consegue olhar para tudo isso, olhar para tudo que Jesus fez e entender profundo e verdadeiramente o sacrifício dele por nós, eu acho que é aí que a gente consegue ser genuinamente grato e viver em Cristo com alegria. E viver em Cristo com um sorriso no rosto todos os dias, com vontade de acordar, com esperança todos os dias. É viver sobre a sua vontade sem pesos, sem amarras, sem dúvidas. O maior fruto do que Deus fez por nós é o amor puro que a gente desenvolve por Ele. É amá-lo sobre todas as coisas incondicionalmente. É estar de volta à nossa natureza, que é a nossa conexão com o Criador. Também que a gente possa viver com a consciência de sermos escolhidos, com amor por Deus e amor um pelos outros, e que a morte e a ressurreição de Cristo não seja só um lembrete, mas seja o combustível do fogo que queima dentro de nós.